Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou meu. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de mim, que eu tenho um chamado. Boa noite, gente. Firme. Hoje eu tô só, a Nalva tá preparando algumas coisas aqui. Nosso culto é amanhã, mas eu tô com tanta saudade, tanta vontade de cultuar, de estar junto com os irmãos em comunhão, que eu decidi hoje fazer uma live tranquila, uma live pra gente bater um papo, pra gente estar junto, matar um pouco da saudade e recordar algumas coisas. Essa música foi a música que marcou a minha turma no seminário. Eu tenho um chamado, ela já tem algum tempo. Quem canta ela é 4x1. Um deles é a esposa da Fernanda Brum, se não me falha a memória. E essa música foi assim, aquela música que marcou a gente. Ela tocou no dia de celebração da vocação. Celebração da vocação é o dia que o pessoal que tem o chamado ministerial vai para o seminário para fazer as provas, entrevistas, para saber se está apto ou não de ir para o seminário morar. Eu morei 4 anos no campus do seminário. Eu sou bacharel em teologia pelo Seminário Teológico da Cristã Evangélica do Brasil, CTCEB. Então nós moramos 4 anos lá. E essa foi a música, agora eu vou pôr ela de novo ao fundo. Essa foi a música que fez a diferença para nós. Tocou no dia da celebração e tocou também no dia da nossa formatura.
foi uma das músicas que tocou no dia da nossa formatura ali. Qual é o seu chamado? Você serve a quem? Quem é o Deus da sua alegria, da sua força, da sua vida? Eu fiz questão de colocar ali a bandeira do nosso país, a bandeira dos estados que eu tenho, Acre, a Bahia e Mato Grosso do Sul. Nós estamos orando pela nossa nação. Vou contar um pouco, é uma conversa. Se vocês forem mandando mensagem, for subindo aqui, a gente vai conversando. Eu peguei um texto básico. Boa noite, Leide. Deus te abençoa. João 14, versículo 6, ele diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Vou te contar como que foi o meu chamado para o ministério. Pouco mais de 8 meses de casamento, em lua de mel ainda, descobrindo as coisas boas de um casamento, e casei com a mulher da minha vida. Posso dizer isso com toda sinceridade. A mulher que eu amo, amava, amo e gosto de estar junto. Quem me conhece sabe o carinho que nós temos um pelo outro. E nós estávamos no período da lua de mel, 8 meses. Nós fomos para um acampamento lá em Nova Fátima. Foi um acampamento feito pela Igreja Cristã Evangélica do Cruzeiro do Sul, juntamente com a igreja da cidade de Goiás. Quem pastoreava a igreja da cidade de Goiás na época era o pastor Neviton. Então os jovens foram com ele para lá. E lá nós passamos um final, acho que foi de Semana Santa. Então foram o final de semana inteiro. Foi sexta noite, sábado, domingo. Foi o final de semana inteiro. E cada culto era um pastor que pregava. Pai do Senhor, Ana, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Alan, Deus abençoe a sua família também. Então, cada culto era um pastor que pregava. O outro tá ali gritando. Não preocupem não, gente. Então, foi o primeiro dia, um pastor, eu lembro que pregou naquela ocasião, pastor Eliezer Palmeiras, ainda não era meu cunhado, era somente o co-pastor do pastor Silvio, lá no Cruzeiro do Sul, pretendente ser meu cunhado, o pastor Neviton, pastor Elmiro, da Igreja de Cristo, lá do entorno de Brasília, eu esqueci o nome da cidade agora, e o pastor Silvio. E no culto de um domingo de manhã, quem pregou foi o pastor Neviton. E eu lembro que ele começou o culto dele assim, ó. Eu não sei o porquê, eu esqueci o meu sermão escrito na gaveta da minha escrivaninha lá na cidade de Goiás. E se fosse uma esperta, eu iria lá na cidade de Goiás buscar. Mas eu não sei porque Deus me mandou trazer essa mensagem. E ele trouxe uma mensagem, ele pegou esse versículo como base, mas trabalhou na vida de Jacó. E trouxe o testemunho dele. Trouxe o testemunho dele, como ele foi para o seminário, como ele foi para o ministério. Fala, pastor Fábio, seja bem-vindo, cara. E aí, rapaz, eu fiquei naquela. Ele começou a pregar e parecia que ele me conhecia. Gente, olha, diante de Deus, apesar dele ter raízes na igreja do Cruzeiro do Sul, que era a minha igreja
mãe, eu nunca conheci, nunca tinha visto o pastor Neviton, a não ser aquela ocasião. Ó. E ele começou a pregar, e ele falou sobre o chamado, como ele foi para o seminário, fez CTM, foi para o seminário, fez a convalidação e tal, e tal. E eu comecei a chorar. E a minha mulher, 8 meses de casado, do lado, olhando aquilo, falou assim, mas o que é que está acontecendo? Pastor José Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje eu não vou fazer nenhuma brincadeira, não. Falou? Não vai ter nada, hoje vai ser light. Então, ó, ele começou a pregar, eu comecei a chorar. Um choro diferente, um choro de alegria, um choro de felicidade. E virei para minha esposa e falei assim, Nava, você está pronta para ser esposa de pastor? Ela virou e falou assim, não quero ser esposa de pastor não, sofre demais. Nisso meu coração ele não batia não, ele cavalgava dentro do peito. Ele quase que estava para explodir dentro do meu peito. Eu levantei chorando, saiu, Eliezer viu, preocupou, foi lá, você está passando mal? Eu falei, cara, eu vou para o seminário. Trabalhava no estado, na Secretaria da Saúde. Ah, Deus é maravilhoso. Trabalhava na área de TI, cursava ciência da computação, fazia construindo um sonho, construindo a nossa casa, que eu ainda tenho ainda em Goiânia. Ele falou assim, por que você está chorando? Eu falei assim, eu vou pro seminário, cara. Ele assustou, orou comigo e saiu e foi embora. Acho que ele pensou assim, esse cara tá louco, rapaz. Ele não me conhecia direito, eu também não conhecia direito, ele era recém-chegado no cruzeiro. Eu falei assim, eu vou pro seminário. E eu lembro que quando nós fomos começou todo esse processo, minha mãe se alegrou e aí eu tive uma baixa. A celebração da vocação foi no mês de setembro. Foi num feriado, no dia 7 de setembro, naquela época. E eu fui pro celebração da vocação e lá eu vi o pastor, eu esqueci o nome dele, Zé Carlos, me ajuda aí, que é maluco lá do Novo Horizonte, um baixinho que pulava lá das pedreiras. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, seu André, porque todo mundo colocava um crachá. Seu André fez assim, cara, eu tô orando por ti, cara. Eu tô orando por ti. Pastor Saulo, seja bem-vindo à nossa live. Deus te abençoe, pastor. Eu falei, sério, cara? Ele é sério. Eu tô orando por ti. Aqui dali eu já fiquei meio assim. Eu falei, mas tem gente aqui orando por mim. Que loucura é essa, Nalva? E a Nalva naquela, né? Aí a gente foi, participou, fez toda a entrevista. Aí veio a baixa. Passou o final do ano, nós esperamos a carta chegar de aprovação ou não. Nós iríamos fazer o primeiro ano de casamento no dia 18 de março. E por destino, poder de Deus, vontade de Deus, o meu casamento foi dado bem ali junto com o casamento. Foi no mesmo dia do casamento do meu pai e da minha mãe. O dia. Lógico que não o ano, o dia. Pastor Alain, que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. Seja bem-vindo. E aí, rapaz, no dia 16 minha mãe deu aneurisma. 7 dias depois ela veio a falecer. Aí foi um baque. A pessoa que mais estava me apoiando, alegrando, faleceu. Passado 30 e poucos dias depois que ela faleceu, chega a carta do pastor João Batista Cavalcante, dizendo que no final daquele ano nós iríamos para o seminário. Ó,
Que coisa, hein? E foi a melhor posição que eu tive até hoje. Pedi exoneração do Estado, pedi para ir embora, não queriam me liberar, tive que esperar algumas auditorias vir para olhar o equipamento, porque fazia parte disso. Fomos para o seminário e Deus nos abençoou até no dia de hoje. Lutas? Temos. Desafios? Vários. Mas nunca Deus nos deixou e nunca nos desamparou. E eu tenho assim esse versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como um dos versículos mais importantes nessa jornada ministerial. Lá no seminário eu conquistei não apenas amigos, mas família. O pastor Zé Carlos mesmo que está aí é um irmãozão, um cara que eu admiro pra caramba, o Alessandro que estava com a gente na outra live. Vários outros que são amigos, o Alan. Como é bom esse momento de reviver isto. Se você me perguntar assim, o seminário foi um período de dificuldade? Sim, foi. Mas eu nunca esqueço de uma palavra com o pastor Jailson, que foi legal demais aquela palavra. Um dia nós estávamos debaixo de um pé de manga, e não sei hoje, mas antigamente, aqueles pés de manga, o Zé Carlos está aí, ele sabe o que eu vou falar agora, era muitas das vezes a única coisa diferente da comida do refeitório que nós tínhamos. A dona Erondina era dura na queda, não deixava você sair nem com pão dentro da cantina, você comia lá, ficava lá. É lógico que a gente dava o nosso jeitinho, aquele abraço, aquele beijinho, aquele pedido com mais carinho. Ela cedia algumas vezes, mas não era sempre não. Então aqueles pés de manga era a nossa refeição. E um dia o pastor Jails, professor do seminário, falou assim para mim, debaixo de um pé de manga daquele, pegando manga junto comigo, ele falou assim: o André, isso no segundo ano. No primeiro ano dá uma vontade louca de ir embora, você está longe da família, todo final de semana você vai para uma igreja, todo final de semana você está junto com pessoas diferentes, dá uma saudade de casa grande demais da conta. Aí no final do segundo ano me bateu aquela vontade maluca de ir embora. Vontade de trabalhar, vontade de ter meu dinheiro, vontade de viver, vontade de sonhar com alguma coisa. Eu acho que naquela data todos da minha turma estavam com o mesmo pensamento. Cara, será que nós suporta mais 2 anos? Será que nós vamos suportar mais 2 anos? Aí o Jails pegando manga virou pra mim e falou assim: ô André, se você fosse embora hoje, o que você levaria de bom daqui? Aquela pergunta me enraizou no ministério. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso veio aqui, ó. Eu olhei para tudo que eu tinha feito até ali, quantas vidas eu tinha ajudado a encontrar o caminho da cruz. Porque quem direciona, quem faz o serviço é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos do Espírito Santo de Deus para ajudar esse pessoal a encontrar o caminho. Então eu peguei e falei para ele assim: eu não sou mais a mesma pessoa que entrou aqui. Ele pegou uma manga, saiu e falou assim: só isso que eu queria ouvir. Deus me mandou aqui só para te fazer essa pergunta. E o interessante é que, de fato, o eu sou, depois que você encontrar ele, depois que você servir ele, seja da maneira com que for, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Então, essa música, ela fez parte da nossa turma. Nós cantamos essa música algumas vezes.
E eu te chamo agora a ouvir, presta atenção nela. Ela pode fazer parte da sua vida também hoje. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou meu. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Nunca perca a visão, irmãos, amigos, que Jesus Cristo, e aqui Ele fala, eu sou, em João 14, versículo 6, o Evangelho de João 14, versículo 6, ele fala assim, eu sou, eu, Jesus Cristo, eu sou. Ele não dá outro caminho, ele não dá outra margem de caminhos. Ah, é fulano, é ciclano, é beltrano. Não. Ele fala assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tenho convicção, irmãos, que é exatamente isso que nós estamos procurando. O caminho, a verdade e a vida. Nesses dias, eu tenho convicção que está tudo difícil, as coisas bagunçaram, assim como na minha vida, no meu chamado ministerial, tudo bagunçou. A minha mãe faleceu, eu pedi para sair do serviço, no seminário ao segundo ano, senti muita vontade, solidão, vontade de ir embora. Deus me deu conforto. Nunca aprendi a viver sem minha mãe, mas Deus me deu conforto. Nunca me deixou faltar. Zé Carlos está aí, é contemporâneo meu de seminário. O Alan, vou contar uma história para vocês do Alan. Me veio aqui agora na cabeça. Eu estagiava num abrigo para velhinhos. Só que não eram velhinhos normais, não. Era velhinho de tudo quanto é maneira que você pode imaginar, com todo tipo de doença psicológica, física, toda maneira. Era eu, minha esposa e o pastor Manuel hoje, que está lá em Picos, no Piauí.
Nós três éramos a equipe. Então, lá a gente via de tudo. Tudo. Vou contar aqui, olha só essa história, que loucura. Essa história que aconteceu comigo. Tinha um camarada chamado Francisco Paraíba. Paraíba era um pai de santo. E ele era o pai de santo de Juscelino Kubitschek, tinha 95 anos. Ele morava junto com os filhos de Juscelino Kubitschek, Dona Marisa. Morou em Portugal, ele falava 4 idiomas fluentemente, esse velhinho. Ele morou em Portugal com eles para estudar. Morou na Espanha, morou na Alemanha e morou na Inglaterra. Então ele contava as histórias de JK para mim. Eu gastava tempo, era sábado e domingo o dia inteiro. Então eu gastava tempo ali com aqueles velhinhos. E com ele em especial. Gostava muito das histórias que ele contava de Juscelino Kubitschek e a Dona Marisa, esposa. E ele falava de tudo que ele fazia, tudo. Teve um dia, irmãos, que ele tinha problema de diabetes. E não sei se alguém que nos assiste aqui tem esse problema. Quando a diabetes ela desregula, a primeira coisa que faz é dar diarreia. E ele já aos 95 anos, sem força, nós chegávamos lá por volta de 7h30 da manhã. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fazia, eu tinha 3 para me ver. Era o Paraíba, era o Chiquinho e era... Ô, gente, eu esqueci o nome dele. Ele sempre falava assim, eu moro na rua 1000, Barão de Cotegipe, em Anápolis. Santino, lembrei, Santino. E eu cheguei lá, o Paraíba, ele tinha passado a noite inteira sozinho num quarto, ele deu diarreia e não deu conta de levantar. Então ele passou a noite inteira defecando e rolando em cima das suas fezes. E eu cheguei, o quarto estava todo cheio de fezes, ele no meio das fezes, peguei ele, coloquei na cadeira especial, levei, banhei ele, deixei ele no corredor, lavei todo aquele quarto, desinfetei todo aquele quarto, levei ele pra cama e ele começou a conversar comigo. E ele começou a falar assim, num dia 14, ele falou assim, hoje é 14, né? Eu falei, o Otto ficou nervoso ali, vocês não se preocupam não. Aí eu falei, não, hoje é 14, Paraíba. Hoje é dia de eu incorporar o Ogum tal. Nunca tinha tido aquela experiência, irmãos. Nunca tinha tido aquela experiência. Então ele falou, olha, hoje é dia 14 do mês tal, eu vou incorporar. Só que eu nunca tinha visto aquilo. E ele perguntou assim, ele viu que estava limpo, cheiroso, todo tranquilo. De repente ele começou a falar assim, ele Paraíba fez isso na Inglaterra. Ele Paraíba, e eu já estranhei. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui, né? Eu falei assim, quem é que está falando? É o Paraíba? Ele falou, não, aqui não é mais o Paraíba. E aquele espírito que ele incorporou começou a falar em terceira pessoa e começou a conversar comigo, como uma pessoa normal na figura do Paraíba. Você sabe o que foi o mais interessante? Foi que ele começava a falar e começou a falar o livro de Salmos, irmãos. Se você me perguntar quem é o livro de Salmos, como que é, eu vou te falar poucos, mas eu vou te falar alguns versículos. Mas naquele momento o Espírito Santo de Deus foi tão maravilhoso comigo, que aquela entidade começava o livro de Salmos e eu terminava. Ele começava e eu terminava. Agora, se você me perguntar, como que você fez isso, pastor? Não foi eu. O Espírito Santo de Deus me capacitou para ir me lembrando daquilo que eu vinha vivendo no seminário, estudando, lendo. E aí eu fui e coloquei a mão na cabeça daquele senhor e só falei assim, em nome de Jesus, eu te repreendo. E no nome de Jesus,
você vai sair agora do Francisco e vai libertar ele. Francisco levantou e eu não fiz muito estardalhaço não, irmãos. Eu somente fiz isso. Coloquei a mão na cabeça daquele senhor, orei como eu falei para vocês, e o Francisco olhou para mim, sem saber o que tinha acontecido, só perguntou assim: pastor, hoje vai ter culto? Falei, vai. Eu quero ir no culto hoje. E o Manuel trouxe uma palavra maravilhosa em cima de João 3,16. E naquele dia ele fez o apelo. Dentre os que levantaram a sua mão, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da vida dele, estava o Paraíba. Eu nunca mais vi ele falar que se incorporou. Porque aqui dentro, quando nós aceitamos Jesus, habita Jesus. E a Bíblia fala que aquele que está aqui dentro é maior do que o que está no mundo. Eu creio nisso. É esse o Cristo que aqui em João 14, 6 fala: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aí entra a história do Alan. Lá naquele lugar nós passamos tanta dificuldade e novamente no final de Semana Santa, tem o acampamento de adolescentes. Então ele começa a quinta-feira, sexta, sábado, termina domingo, meio-dia. E eu confesso que eu não tinha nada para comer e o estágio também não nos proporcionava praticamente nada para comer. Aí eu fui, aconteceu algo no seminário, tudo, e eu voltei para casa, de repente chegou Alan. Alan, esposo da Elaine, hoje trabalha lá no seminário, junto com o pessoal lá. Ele bateu lá na porta de casa e falou assim: Pastor André, na época não era Pastor André, era Andreizão. Andreizão, aí velho, Zé Carlos até hoje me chama de Andreizão. Andreizão, fui lá no Caixa dos Milagres, irmão. Para nós seminaristas na época era o caixa automático. A gente ia com o nosso cartão e colocava para ver se alguém, por misericórdia, tinha depositado alguma oferta para poder pagar, para fazer alguma coisa e tal. Eu fui lá no Caixa dos Milagres e recebi uma oferta. E no caminho para cá, Deus tocou que eu trouxesse uma oferta para você. Rapaz, eu não tinha nada. Eu tinha para sustentar como pastor, como seminarista-chefe de uma equipe. Estava eu, minha esposa e o Manuel. E o estágio não estava nos proporcionando nada além do combustível da minha Belina Del Rey 88 prata, guerreira. Você lembra dessa belinosa, Zezão? Rapaz, e pior que era o seguinte, o pastor que nos mandava para o estágio, ele nos dava simplesmente um canhoto, um papel escrito, a quantidade que poderíamos ir lá no posto para colocar o petróleo e assinava e vir embora. Ele não dava dinheiro não. Então o Alan chegou lá e me deu uma oferta. Foi na Páscoa. Ele me deu uma oferta. Deu para me comprar um frango, 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 1 kg de carne. Eu, a minha esposa e o Manuel nos alimentamos todo o final de semana prolongado e ainda comprei uma caixa de bombom para levar para os velhinhos e distribuir entre aqueles velhinhos um bombom e uma oração para cada um. A hora que eu entregava aquele bombom, tinha velhinho daquele que chegava a chorar.
Eu, Jesus Cristo fala assim, eu, Jesus, coloque em sua mente, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. Coloque isso em sua cabeça. Nada do que está aqui é nosso, não. E se porventura Deus te deu alguma coisa para você administrar, saiba que você tem que ser um bom administrador, porque tudo pertence a Ele, até a sua vida e a minha. Tira a política de lado, tira todo o processo político. Amanhã ore pelo nosso país, ore pelo mundo, pelas nações. Tire um tempo, hoje, amanhã, peça a Deus proteção para a nossa nação, para o nosso país, para o mundo, para todas as nações que estão morrendo na mão desse vírus. E que o principal disso tudo seja Jesus Cristo, o grande herói. Que Jesus Cristo seja o nosso grande misericordioso herói. Porque Ele é a vida, a verdade e o caminho. Exatamente o processo regresso que nós cumprimos na Terra. Nós nascemos, vida. Nós crescemos. Responsabilidade traz dignidade. A verdade traz o caráter. Nascemos vida, crescemos na verdade, assim espero eu, e encontramos em Jesus Cristo o único Salvador das nossas vidas em Deus Pai. Você também tem um chamado. Acredita nisso. Para encerrar nossa live, eu queria colocar mais uma música. Hoje é só para matar a saudade. Eu estou com muita saudade, irmãos, de vocês. Estou com muita saudade de cultuar na igreja. Como eu estou com saudade da comunhão dos irmãos. Vontade de ver. Vontade de pregar olhando o rostinho de cada um dos que ali estão. Aqui nós estamos separados pela lei, pelos decretos, mas unidos pelo Espírito. Mas eu estou com saudade demais do púlpito da igreja. Eu quero chamar você para louvar com o Fernandinho, com essa música chamada Porque Ele Vive. Vamos louvar ao Senhor. Tá bom.
você também possa estar nas mãos de Deus, na mão de Jesus, que vive está. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por cada minuto que o Senhor me deu, até hoje de vida, para poder te louvar, bendizer e estar contigo no ministério que o Senhor confiou a mim, a minha família, a minha esposa, o meu filho. Abençoe cada pastor que passou por essa live, abençoe cada irmão, abençoe cada pessoa que nos viu, que está nos vendo, por onde estiver, Pai, pelas salas de vídeo. Pai, nunca me deixa perder na minha cabeça o Senhor como o caminho, a verdade e a vida. E assim esteja com cada um dos que aqui estão. Dê a eles, a cada um deles, a real satisfação de te louvar e bendizer o teu nome. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveito para lhe convidar. Amanhã, nosso culto. Aí é culto. E queira eu, irmãos. Olha, eu estou orando muito para que o nosso governador, Ronaldo Caiado, libere as igrejas para fazer culto. Para a gente poder nos reunirmos na igreja. Então estou orando. Amanhã, 7 horas, aqui, nessa live, nós estaremos juntos. Queira eu que dia de domingo, o último culto, pela live. Hoje foi só para matar saudades. Um abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja contigo. Amém? Que Deus proteja os seus caminhos. E se Ele assim quiser, até amanhã. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. E nunca se esqueça, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço.